Calvino defendia a ideia de que as sobras, o dinheiro que o escolhido não mais necessitasse, deveria ser reinvestido em mais trabalho, ou poupado nos bancos para que este dinheiro, com a cobrança de juros, pudesse ser reinvestido na economia. Habitantes das cidades, os empresários e comerciantes eram quem construíam e vendiam os aparatos agrícolas usados nos feudos. Eram eles que vendiam e fabricavam, junto com o Estado, armas para os senhores feudais e seus exércitos, bem como os exércitos do rei, sendo eles também que vendiam a produção agrícola excedente dos nobres feudais das cidades, transformando em dinheiro para eles. Os banqueiros eram quem financiavam todo este aparato econômico, além de emprestarem dinheiro aos estados nacionais, entendendo Estado nacional a figura do rei e sua nobreza. Além disso, era a classe que mais pagava impostos. Os camponeses também trabalhavam, mas Calvino não os considerou eleitos, pois não tinham atingido a graça divina, ou seja, não haviam sido abençoados, vivendo na pobreza. Os senhores feudais e nobres das cidades também não eram tidos por Calvino como os escolhidos, pois embora tivessem atingido sucesso financeiro, nada produziam através de trabalho, atitude condenada por Deus, segundo Calvino. Portanto, só aquele que trabalha e tem o sucesso financeiro atinge, para Calvino, a glória pedida por Deus. Isso, claro, não significa que Calvino tirava os pobres do amor de Deus, pois muitos dos burgueses foram camponeses pobres que conseguiram o sucesso financeiro através do trabalho e de seu empreendedorismo. Sendo assim, só os que conseguem a riqueza trabalhando, e isto pode ser qualquer pessoa, têm as bênçãos de Deus. Esta é a ideia resumida de seu livro, publicado em 1536. O livro faz grande sucesso na Suíça e foi publicado em outras regiões da Europa. Banqueiros, empresários e comerciantes adotaram as novas ideias de Calvino, animados por serem considerados os eleitos por Deus e, assim, passaram a financiar as suas ideias. Animado, Calvino vai até a cidade de Ferrara, no norte da Itália, acompanhado de um seguidor, Luís de Tillet, mas é mal recebido. Vai então a Paris, esperando que suas ideias de conciliação sejam aceitas pelo rei Francisco mas perde as esperanças. Em uma carta ao amigo Nicolas do Chemin, ele compara a situação dos protestantes franceses à dos judeus do Egito, ou seja, ele não vê outra saída a eles a não ser fugir de sua escravidão da França para outro país mais acolhedor. Ainda nessa carta ele diz que os rituais católicos de devoção aos santos são idolatria. Calvino, no final de 1536, abandona a França para nunca mais voltar e é convidado a ir até Genebra, uma cidade suíça, com leis próprias, praticamente independente do governo central suíço e do Sacro Império. Nesta cidade habitavam grandes contingentes de evangélicos e conflitos contra católicos locais iam se intensificando. Destruição de imagens de santos e tumultos entre as duas fés aconteciam esporadicamente na cidade desde 1532. Com a fuga dos protestantes franceses para a Suíça, fugindo da perseguição católica na França, o número de evangélicos aumentava. Em um ataque à Igreja Católica, um grupo de evangélicos invade uma igreja e destrói, tomando 50 hóstias de um padre e dando de comer a um cachorro. Muitos católicos faziam o caminho inverso dos protestantes e fugiam para a França, outros para cantões suíços católicos e outros para o sul da Alemanha, os que falavam alemão principalmente. Em 1536 são proibidos na cidade todos os feriados, principalmente os de homenagens a santos. Calvino chega nesta cidade, já popular pelo seu livro, juntamente com um irmão e uma irmã dele pretende ir a Estrasburgo, cidade luterana da Alemanha, mas é convencido a ficar em Genebra. Além dos conflitos religiosos, outro conflito, de natureza familiar, ameaçava Genebra. Os mamelucos, aliados da Casa de Saboia, uma família de nobres, dona de vários feudos, pretendia transformar Genebra em uma cidade sob domínio dos Saboia, como havia ocorrido em épocas anteriores. Mas os confederados, também chamados Huguenots, ou Guenotes, se opunham à ideia. Mamelucos e confederados chegaram a guerrear em um rápido conflito em 1524, onde Carlos III, Duque de Saboia, tentou unificar a cidade aos domínios de sua família, mas a vitória coube aos confederados. As tensões ainda eram grandes. Guilherme Farel,
um dos líderes de Genebra, pede a Calvino que fique e este aceita. Calvino tinha 26 anos. Em outubro de 1536, Calvino e Farel vão defender a doutrina da predestinação, agora chamada calvinista, na Catedral de Lausanne, cidade suíça de maioria francesa. Pierre Caroli, um católico, no debate, organizado aos moldes dos de Ulrich Zwingli, abertas a um grande público, acusa Calvino e Farel, agora calvinista, de serem hereges e Calvino de renegar a doutrina da Trindade, coisa que Calvino nunca fez. Calvino retruca e defende em público a sua doutrina da predestinação absoluta, elegendo os empresários e banqueiros como a classe eleita de Deus, aquela que, com seu trabalho, traz o desenvolvimento. Ideia esta que será defendida também, séculos depois, mas com argumentos seculares, pelos adeptos do liberalismo econômico. Calvino consegue a adesão de muitos à sua causa, principalmente dos grandes empresários. Calvino e Farel voltam a Genebra e Farel se torna o líder protestante da cidade, quase toda convertida à igreja reformada. Farel, também líder espiritual, tem o poder de excomunhão na cidade e todos aqueles que não seguem suas ideias recebem sua carta, o que praticamente era uma expulsão da cidade. Calvino se opõe à ideia de excomunhão, pois a considerava discriminatória, pois quem recebia excomunhão, no mundo católico, e isso era bem conhecido, era vítima de perseguição em sua sociedade. Em março de 1537, líderes anabatistas da Holanda são expulsos da cidade. Uma grande parte da Holanda também havia se tornado adepta das ideias de Lutero. Por sugestão de Calvino é criado um síndico, um grupo ou pessoa que tem como missão ir de casa em casa catalogar a fé dos moradores da cidade. A ação é contestada por muitos moradores que se recusam a afirmarem qual fé pertenciam, talvez temendo perseguição. Mas Farel determina que todos os que se recusam a dizer qual é sua religião deveriam ser expulsos da cidade. As queixas dos moradores, que se recusam a dizer qual sua religião, chega às autoridades de Genebra e mais tarde ao poder central da Suíça, que forçam o prefeito da cidade a expulsar de Genebra tanto Farel quanto Calvino. Eles são expulsos e Calvino, finalmente, dirige-se a Estrasburgo, cidade onde a maioria da população fala alemão, idioma que Calvino não domina, mas ele vai morar em um bairro de maioria francesa. Em 1539, Pierre Caroli vai a Estrasburgo e tem outro debate público com Calvino, que é assistido pela colônia francesa da cidade, já que o debate seria em francês. Os argumentos de Calvino são tão fortes que Pierre Caroli confessa estar em dúvida se o catolicismo é a verdadeira fé. Calvino escreve um artigo, comentário à carta de Paulo aos Romanos, base de sua doutrina, defendendo a justificação pela fé somente, base central da crença de Lutero e de quase todas as igrejas protestantes. Ele também defende a sua doutrina da predestinação absoluta. Suas ideias, conhecidas como calvinismo, avançam rapidamente na Suíça e também na Holanda, bem como no sudeste da França, apoiada pelos huguenotes, os confederados de Genebra, que se convertem em massa à nova doutrina protestante, a de Calvino e, por causa disso, os protestantes da França também serão conhecidos como huguenotes. O sudeste da França apresenta grande desenvolvimento comercial, pois as ideias de Calvino, de predestinação e glorificação do trabalho e empreendedorismo, fazem com que muitos protestantes se sintam impelidos a abrirem negócios próprios, a se tornarem empresários, coisa que eles nunca tinham pensado, pois na época a mentalidade vigente valorizava somente o trabalho rural, nos feudos, ou até o não trabalho. O sudeste da França experimentará um boom de novos negócios e crescimento das cidades, bem como a Holanda e partes da Suíça. Estas regiões vão crescer economicamente. Mais detalhes sobre esse crescimento econômico ligado ao ideal calvinista no livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Dados desse livro disponíveis na bibliografia. Em 1540, Calvino se casa com uma viúva, Idelete de Bure, adepta do anabatismo. Ela tem 2 filhos e Calvino se torna padrasto deles. A cerimônia foi dirigida por Farel, que estava morando em Neuchâtel e foi a Estrasburgo só para casar Calvino. Em 1541, uma epidemia de peste bubônica, a peste negra, assolou a cidade, matando dezenas de pessoas.
Esta doença sempre foi endêmica na Europa desde o Império Romano. No século XIV tinha dizimado perto de 33% da população europeia, uma das maiores catástrofes epidemiológicas da história. Registros de epidemias existiam também no Oriente Médio, na China, na Índia e em partes da África. Na época não se sabia de onde vinha a peste. O médico árabe Razes, no século X, levantou a suspeita de que ratos ou a sujeira poderia ser a causadora da peste. Muitas medidas de saúde pública foram tomadas em portos europeus, sendo bem eficazes, onde portadores da doença eram mantidos em quarentena e navios suspeitos eram proibidos de atracarem em portos. Foi só em 1894 que o bacteriologista suíço Alexander Yersin isolou, em Hong Kong, onde uma grande epidemia de peste estava em progresso, a causadora da doença, uma bactéria, que em homenagem a ele recebeu o nome de Yersinia pestis. Alexander Yersin descobriu que é uma pulga que habita algumas espécies de ratos, esquilos, coelhos e marmotas a transmissora da bactéria. Também, de forma independente, o bacteriologista japonês Shibazaburo Kitazato isolou a bactéria que causava a peste. Mas no século XVI a peste era um mistério e não se sabia o que a causava. Só havia suspeitas. Em 1541 a epidemia de peste negra piora na cidade e a esposa de Calvino sai da região. Calvino decide ficar e acaba sofrendo outra doença, uma crise nervosa, na cidade de Genebra, de onde Calvino foi expulso, por influência do governo central em Berna. Algumas festas católicas são restauradas, embora a população fosse quase toda protestante. Católicos continuavam a ser discriminados e muitos deles foram embora da cidade. Genebra, no entanto, tem um grande incremento populacional com a chegada de protestantes vindos da França para fugirem de perseguições católicas. Na França os católicos expulsavam os protestantes. Em Genebra eram os protestantes que expulsavam os católicos. A população de Genebra teve um incremento populacional de dezenas de milhares de pessoas em poucos anos. Esse incremento de protestantes fez com que eles ganhassem mais poder de pressão junto ao governo de Genebra. Uma parte desses protestantes franceses queria que Calvino e Varel voltassem a Genebra como líderes. Uma parte da população, no entanto, era contrária à ideia. Um homem, chamado João Filipe, que se opunha abertamente a Calvino e discursava contra ele, foi assassinado. Os adeptos do retorno de Calvino, os Guilhermins, ganham o poder na cidade, elegendo o prefeito. Em setembro de 1541 Calvino volta a Genebra e se torna o líder espiritual da cidade, cargo tão importante quanto o de prefeito que era líder temporal. Alguns calvinistas, querendo organizar a igreja reformada, propõem a criação do cargo de pastor, pregador do evangelho, em oposição ao de padre, pregador do catolicismo. O cargo de pastor, típico de igrejas evangélicas, é criado aí. Calvino cria também, na cidade, o consistório, um tribunal eclesiástico, parecido com a Inquisição, para julgar crimes contra a fé protestante. O consistório, lembrando a Inquisição, nunca ultrapassou as fronteiras de Genebra, não sendo aceito por protestantes de outras regiões europeias. O consistório tinha o poder de excomungar, expulsando da cidade, de prisão e também de pena de morte a todos os que fossem contra suas determinações. Calvino chefiou o consistório junto com pastores e leigos. O consistório passa a proibir o culto aos santos na cidade, considerada idolatria, proíbe o jogo de cartas com baralhos, a mendicância, a dança e o teatro. Vários atores saem da cidade e teatros são fechados, bem como clubes de dança. Cantores e dançarinos também abandonam a região. O consistório regula inclusive os nomes de batismo. Jesus e Emanuel são proibidos por serem considerados o nome de Deus. Saúl, Mama e Cláudia são proibidas, pois lembram idolatria. Homens e mulheres são proibidos de estarem em lugares privados juntos sem serem parentes. Vários casos foram julgados pelo consistório. Conheço-os. Em 1542, uma mulher, Jeanne Petreman, é acusada de não participar da Eucaristia evangélica, rezar o Pai Nosso em idioma romano-latim, e venerar a Virgem Maria. Ela foi excomungada e expulsa da cidade.